Irmãos, muito bom dia. Espero que todos vocês tenham dormido bem. Aqueles corajosos aí que foram aos fanáticos pela corrida, meus parabéns. Os fanáticos pela panqueca também, meus parabéns. Eu estava entre o segundo grupo e não o primeiro. Na verdade, confesso que acordei para fazer a minha caminhada pela manhã, mas quando eu olhei para a janela, viu, Marquinhos, e vi aquela garoinha, eu falei, não vai rolar, vai ser fanático só pela panqueca e pelo biscoito de queijo frito, hoje mesmo pela manhã. Irmãos, é o momento de nós meditarmos na palavra de Deus. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia de vocês na primeira carta de João. Deixe aí aberta no primeiro capítulo. E no momento oportuno, nós vamos trabalhar com os 4 primeiros versículos da primeira carta de João. Então, hoje, vamos trabalhar apenas com a introdução desta primeira carta, mas vamos fazer isso em um momento apropriado. Eu vou iniciar oferecendo algumas informações mais introdutórias. Vamos falar com Deus e pedir ao Senhor graça para esse tempo que vamos ter diante da palavra dele. Se ele não fizer isso, todo o nosso esforço será inútil e vão. Vamos falar com o Senhor? Deus, esse povo que está reunido aqui nessa manhã é o teu povo, habitação do teu Espírito Santo. O livro que nós vamos estudar é o teu livro, a tua palavra, a tua revelação, inspirado pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito que em nós habita. E nós confiamos em Ti, para que sejamos instruídos pelo Senhor mesmo. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E a nossa experiência com a Bíblia é semelhante. Se o Senhor não nos acompanhar, todo o nosso esforço será inútil e vão. Nós reconhecemos isso diante do Senhor. Reconhecemos a necessidade que temos da Tua palavra, de ouvir o Senhor, porque a Tua palavra nos diz que nós vivemos dela, de tudo que procede da Tua boca. Nós não vivemos essencialmente de pão. Portanto, ó Deus, alimenta o nosso coração. Tome-o nas Tuas mãos como o Senhor pode e sabe fazer. E trata o nosso coração nesta manhã, de cada um de nós, de acordo com a necessidade pessoal, particular, que nós venhamos a ter. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, o texto com o qual nós vamos trabalhar nesses dias, os 2 capítulos com os quais nós vamos trabalhar, são parte de uma carta. E um passo importante para entender o texto de uma carta é conhecer o contexto e a situação na qual esta carta foi escrita. Então eu quero gastar alguns momentos no início da minha reflexão de hoje para contextualizar e nos colocar no mundo em que a carta foi escrita. Toda carta, vocês sabem, tem um remetente e um destinatário, certo? Quem foi que escreveu esta carta? Bem, a primeira carta de João é uma carta anônima, certo? No texto, a gente não tem a informação de que foi João quem escreveu, ao contrário de outras cartas da Escritura Sagrada. Mas o fato é que, desde muito cedo, a tradição cristã tem atribuído essa carta a João, o apóstolo, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, que também é o autor do Evangelho, o 4º evangelho que nós temos na Escritura. E essa atribuição faz todo o sentido à luz tanto das semelhanças temáticas e linguísticas que existem entre a carta e o Evangelho, e levando em conta, sobretudo, o testemunho dos pais da igreja, alguns deles discípulos do próprio João, que sempre se referiram a essas 3 cartas finais do Novo Testamento como cartas escritas pelo apóstolo João.
Então, não há nenhuma razão, embora a carta seja anônima, para nós desacreditarmos que João, o apóstolo, tenha sido o autor da carta que nós vamos estudar nesta ocasião. E a quem foi que João escreveu esta carta? Quem é o destinatário dela? Possivelmente, irmãos, esta é uma carta circular. Portanto, ela foi escrita para diversas igrejas, para ser lida por ocasião específica nessas diferentes igrejas. É bem provável que essas igrejas tenham sido aquelas 7 igrejas da Ásia Menor, que aparecem logo nos primeiros capítulos do Apocalipse. Então é bem provável que João tenha escrito esta carta para a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, para que essa carta pudesse instruir um grande grupo de igrejas naquela ocasião. E qual é o objetivo desta primeira carta de João? Isso é o que nos interessa mais especificamente nesta manhã. É basicamente ajudar os leitores da carta no desafio do juízo espiritual, ou no desafio da avaliação espiritual. Em primeiro lugar, ajudá-los no juízo deles mesmos, ou juízo a respeito deles mesmos. Você dá uma olhada no versículo 13 do capítulo 5 dessa primeira carta, você vai ler que João diz assim: essas coisas eu escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, atenção ao final do versículo, para que saibam que têm a vida eterna. Então João está dizendo logo no final da sua primeira carta que ele escreveu todas essas coisas para que os leitores pudessem ter convicção a respeito do estado espiritual deles, de que eles estão em Cristo e portanto desfrutam da vida eterna. Mas João tem um segundo objetivo, não apenas ajudá-los na autoavaliação espiritual, mas ajudá-los também na avaliação ou no juízo de terceiros. Veja o que diz o verso 7 do capítulo 3 da primeira carta de João. João diz assim: filhinhos, e atenção a essa expressão, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E aqui, irmãos, é importante a gente fazer um esclarecimento, porque hoje em dia é muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem que todo e qualquer juízo a respeito de terceiros é um juízo pecaminoso e que, portanto, deve ser evitado. As pessoas, inclusive, se valem daquela afirmação de Jesus Cristo no Sermão do Monte, logo no início do capítulo 7 de Mateus, quando Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados, como o ponto de partida para argumentar nessa direção e dizer que todo e qualquer tipo de juízo espiritual de terceiros é pecaminoso e, portanto, deve ser evitado. Obviamente, irmãos, isso não é verdade, certo? Por que não é verdade? Porque a Bíblia nos faz certas exigências que implicam o juízo espiritual de outras pessoas. Por exemplo, a Bíblia diz que nós não devemos andar em más companhias. A pergunta é: como é que eu vou saber quem é má companhia se eu não puder fazer juízo a respeito de outras pessoas? A Bíblia diz, por exemplo, de que nós devemos fugir dos homens maus. Ora, como é que eu vou saber quem é um homem mau se eu não puder fazer nenhum tipo de juízo a respeito das pessoas? E além disso, a Bíblia textualmente nos orienta a fazer algum tipo de juízo espiritual a respeito de outras pessoas. Por exemplo, no verso 1 do capítulo 4 dessa mesma epístola, 1 de João, João diz o seguinte: não deem crédito a qualquer espírito, mas, atenção a essa expressão de João,
provem os espíritos, para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Portanto, João claramente, textualmente diz: não aceitem todas as coisas que vocês ouvem. Não recebam todas as pessoas como mestres autorizados vindos da parte de Deus. Antes, provem os espíritos, façam juízo. Ou seja, avaliem para saber se as pessoas procedem ou não procedem do Senhor. Então, a Bíblia é muito clara em dizer que nós precisamos fazer algum tipo de juízo, não apenas a respeito da nossa condição espiritual, mas a respeito da condição espiritual de outras pessoas. Deixa eu fazer um outro esclarecimento. É óbvio que isso não significa que o juízo que a gente faz esteja sempre correto. Nem significa que o juízo que a gente faz é feito sempre da maneira adequada. Muito pelo contrário, se você é pecador como eu e tem a experiência do pecado como eu tenho, você sabe que por causa das nossas inclinações pecaminosas, frequentemente nós agimos mal nesse particular. Nós julgamos às vezes motivados por razões muito escusas. Nós julgamos, por exemplo, para afirmar a nossa superioridade em relação às outras pessoas. Obviamente, essa não é a motivação correta com a qual nós devemos fazer algum tipo de juízo espiritual. Outras vezes, nós julgamos com injustiça. Ou seja, nós julgamos não levando em conta a realidade. Outras vezes, nós julgamos com impiedade. Aliás, se tem algo que nós somos mestres em fazer, é juízos impiedosos. Ou seja, nós nem sempre somos misericordiosos. Aliás, nós sempre gostamos de trabalhar com dupla medida, né? Para os inimigos nada e para os amigos tudo. Quando é um amigo que diz alguma coisa, então a gente é cheio de misericórdia. Mas quando é um inimigo que diz alguma coisa, então a gente não tem absolutamente nenhum tipo de misericórdia. Nós fazemos juízos impiedosos. Outras vezes nós fazemos juízos que são unilaterais. Nós usamos alguns critérios para avaliar outras pessoas, mas nós nem sempre aplicamos esses mesmos critérios que nós usamos para avaliar outras pessoas a nós mesmos, juízos que são unilaterais. Então, veja, eu estou muito consciente de que nem sempre o juízo que fazemos está correto e nem sempre a maneira como nós julgamos é uma maneira adequada. Mas a resposta para esse desajuste nos nossos juízos não é a suspensão do juízo. Qual é a resposta para esse desajuste? Ora, é a correção do juízo. É a reorientação da nossa capacidade de julgar. Pelo fato de julgarmos equivocadamente, não caminhar para o extremo de dizer que todo e qualquer juízo espiritual é pecaminoso e indevido. O que nós devemos fazer é avaliar se os critérios por meio dos quais nós julgamos a nós e os outros estão adequados e corretos. O objetivo de João com essa carta parece ser exatamente este. O que João quer fazer quando ele escreve essa primeira carta? Ajudar os seus leitores a avaliar corretamente a condição espiritual deles em primeiro lugar, e a ênfase de João em toda a carta está na autoavaliação. João está muito mais preocupado em que os seus leitores tenham consciência de quem eles são em Cristo do que propriamente o segundo movimento, mas o movimento consequente do primeiro é que eles estejam habilitados também a avaliar outras pessoas com quem eles estão relacionados, especialmente aqueles que se apresentam da parte de Deus como mestres da palavra. Então esse é o objetivo de João. Ele quer ensinar seus leitores a se
autoavaliarem e a avaliarem aqueles que se aproximam deles, dizendo: eu sou o mestre vindo da parte de Deus, portanto, me ouça. A pergunta final desse momento de introdução da manhã seja: por que João tem esse interesse? Com que finalidade João escreve esta carta com este objetivo? E para isso eu diria que a gente tem que entender um pouco da situação vivenciada por aqueles cristãos. Estima-se que a primeira carta de João tenha sido escrita nos anos finais do primeiro século, por volta do ano 85 a 90 depois de Cristo, quando dois movimentos se tornavam muito populares entre os primeiros cristãos. O primeiro desses movimentos é um movimento relativamente conhecido, chamado de gnosticismo. Gnosticismo vem da palavra grega gnose, que é uma das palavras para conhecimento. E gnosticismo não era propriamente uma doutrina. Muita gente apresenta o gnosticismo como uma doutrina, mas a verdade é que o gnosticismo era uma postura, era mais uma postura do que uma doutrina. E que postura era essa, que era a postura gnóstica? Era a postura que entendia que a vida espiritual é algo a que apenas um pequeno grupo de pessoas tem acesso por meio de conhecimento misteriosamente alcançado por essas pessoas. Sabe aquela postura de seita, que diz que apenas nós temos uma revelação vinda da parte de Deus e todos eles pensam de maneira diferente da gente, estão perdidos porque a vida cristã e a relação com Deus depende desse conhecimento misterioso que é revelado apenas através de alguém ou da participação neste movimento. Isso era o gnosticismo. Essa ideia, essa postura meio elitista, que reduzia a salvação e a possibilidade de relacionamento com Deus a um pequeno grupinho de iluminados. Então, o gnosticismo começa a crescer no final ali do século I. E os gnósticos daquele período, eles defendiam uma ideia bastante perigosa. Que ideia era essa? Uma ideia que inclusive se perpetuou ao longo da história da igreja. A ideia de que existe uma distinção radical entre materialidade e imaterialidade. E que essas duas coisas, a matéria e o espírito, são coisas absolutamente distintas, identificadas, a primeira com o mal e a segunda com o bem. Então, o mal se identifica com a materialidade, ou a materialidade se identifica com o mal, e a espiritualidade, a imaterialidade se identificaria com o bem. E por que é importante saber disso? Porque o segundo movimento que estava crescendo naquela época, estava crescendo exatamente por causa desta ideia. Se o primeiro era o gnosticismo, o segundo é o docetismo. E docetismo vem de onde? Vem da palavra grega dokeo, que significa parecer, ou aparecer, a depender da tradução. O que era o docetismo? Era uma doutrina que negava a encarnação de Jesus. Veja, o raciocínio é simples. Se a matéria é essencialmente má, Deus não pode ter assumido a matéria. Os docéticos, portanto, diziam que Jesus Cristo, ele tinha uma aparência de homem, daí dokeo. Jesus Cristo parecia um homem, mas ele não era um homem de verdade.
E o problema disso, irmãos, é que isso tem, obviamente, implicações gravíssimas para algo que está no núcleo da fé cristã, que é a obra mediatória de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não era um homem, então a sua morte não foi verdadeira. E ainda que a sua morte tenha sido verdadeira, ela não pode ter nenhum efeito sobre os seres humanos, porque a expiação pressupõe a identificação. Se os homens foram quem pecaram contra Deus, um homem precisa morrer para expiar os pecados da humanidade. Reverberando aqui aquilo que dizia Gregório de Nazianzo, um dos pais capadócios: aquilo que não foi assumido não pode ser redimido. O que ele estava querendo dizer? Ora, se Jesus Cristo não assumiu a natureza humana, então a natureza humana não pode ser redimida. E isso joga a fé cristã ralo abaixo. O núcleo, o centro da fé cristã, que é a verdade de que Jesus Cristo morreu para a expiação dos nossos pecados, vai abaixo com as teses defendidas pelos docéticos. Vejam, os leitores de João estão vivendo no contexto da popularização dessas posturas e dessas ideias. Imaginem agora as igrejas, estão lá reunidas no domingo e de repente chega um viajante de um outro lugar desconhecido e ele diz: olha, eu vim aqui hoje, gostaria de usar da palavra para ensinar a vocês, sou mestre lá do lugar de onde eu venho. E aí então essa pessoa assume a palavra e ela começa a dizer essas coisas no meio da congregação, coisas que vão contrariamente ou antagonicamente, ou são contrárias ou antagônicas àquilo que eles anteriormente criam. Isso obviamente poderia deixar os leitores de João confusos. Confusos primeiro quanto à situação deles. Afinal de contas, eu sempre criei de um jeito, agora tem alguém dizendo que eu tenho que crer de outra maneira. Afinal de contas, eu sou ou não sou um verdadeiro cristão? Esse indivíduo que veio à minha igreja e começa a falar essas coisas, devo recebê-lo como um mestre autorizado da parte de Deus e dar a ele a oportunidade de me ensinar aqui, ou devo me afastar daquilo que ele tem ensinado aqui? É isso que leva João a escrever essa carta, para oferecer aos seus leitores critérios muito claros para que eles se autoavaliassem e avaliassem os mestres que se aproximavam deles naquela ocasião. E ele começa com as seguintes palavras. Agora vamos a 1 de João capítulo 1, versos de 1 a 4. Palavra do Senhor. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Irmão, João abre essa primeira carta com um parágrafo que, na minha opinião, está entre os mais belos de toda a Escritura Sagrada. E João parece tê-lo escrito com a finalidade de remeter os seus leitores ao núcleo da fé cristã, ao Evangelho, para contextualizá-los na história de Deus. É mais ou menos como se João quisesse
tirar os seus leitores do meio da confusão para relembrá-los aquilo que é verdadeiramente essencial. Pensa em alguém que está com dificuldade de compreender as coisas, ele está vivendo em um ambiente completamente anuviado, sem clareza a respeito da realidade. E João então, com o amor que lhe é típico, você vai ver, por exemplo, como ele chama os seus leitores o tempo inteiro de amados, filhinhos. É João já idoso, depois de muito tempo de ministério ao lado de Jesus Cristo, cuidando da igreja, é como se ele tirasse os seus leitores do meio dessa confusão toda nesse parágrafo e dissesse a eles assim: venham aqui, vamos começar do começo. Do começo. Vamos relembrar o Evangelho. Isso é o que João está fazendo nesses primeiros versículos. Isso é uma boa dica do que nós devemos fazer quando nós estamos confusos a respeito de quem nós somos e a respeito das pessoas que estão ao nosso redor. Quando todas as coisas se enebrecem diante de você, volte para as coisas que são essenciais. Volte ao começo. Porque o começo é capaz de nos centrar de tal modo que nós temos melhores condições de interpretar o momento atual no qual nós estamos envolvidos. E o que João faz nesses 4 versos é ensinar uma série de verdades a respeito do Evangelho. E por uma questão de tempo eu não posso compartilhar todas elas, mas eu quero compartilhar, como bom pastor presbiteriano, 3 diferentes verdades do Evangelho, ou a respeito do Evangelho aqui. A primeira coisa que eu quero que você perceba é que João se esforça para deixar claro que o Evangelho é uma mensagem. Eu vou repetir isso. João se esforça para deixar claro aos seus leitores que o Evangelho é uma mensagem. Vejam que o assunto central desse parágrafo aqui é este: uma mensagem que está sendo transmitida à igreja. Preste atenção aos verbos que João usa nessa passagem. 2 vezes, nos versos 2 e 3, ele usa o verbo anunciamos. O Evangelho é alguma coisa que nós anunciamos. Depois, no verso de número 2, ele também usa outro verbo, é o verbo testemunhamos. O Evangelho é algo a respeito do qual nós damos testemunho. O que João está fazendo aqui, irmãos? Ele está ensinando com clareza que o Evangelho é uma mensagem. E talvez você esteja me perguntando, mas isso não é óbvio? Eu digo, não. Sobretudo nos nossos dias, não. E eu acredito que é importantíssimo destacar isso, porque não tem sido incomum nós nos depararmos com declarações a respeito do Evangelho que esvaziam o Evangelho do seu conteúdo proposicional, ou que esvaziam o Evangelho do seu conteúdo analítico. Eu me lembro de ter assistido há algum tempo atrás a entrevista de um famoso pastor brasileiro, conhecido pastor brasileiro, na qual ele dizia mais ou menos o seguinte: eu não sei o que é ortodoxia. Eu sei o que é amar o próximo, repartir o pão. Isso é o Evangelho. Eu não sei o que é ortodoxia. Eu sei o que é amar o próximo. Sei o que é repartir o pão. Isso é o Evangelho. De vez em quando eu ouço algumas pessoas definirem o Evangelho e eles dizem assim: olha, para mim o Evangelho é Jesus. E veja, está certo. Não está errado não. Ou não estaria errado
Se Jesus, nesta afirmação, fosse a pessoa divino-humana do Redentor, revelada nas Escrituras Sagradas. O problema é que, na grande maioria das vezes, ou para não ser injusto, muitas vezes, Jesus, nessa frase, o Evangelho é Jesus, é apenas um sinônimo para o sentimento religioso do indivíduo, construído por ele a parte daquilo que diz a revelação nas Escrituras Sagradas. O Evangelho é Jesus. Ou, o Evangelho não é ortodoxia, o Evangelho é repartir o pão, o Evangelho é amar ao próximo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Essas declarações, elas podem ser descoladas, certo? Elas podem parecer bonitinhas, mas elas são perigosas. E elas promovem confusão. Porque eu não tenho dúvidas de que o sentimento religioso e de que a assistência ao sofredor são efeitos do Evangelho, certo? Eu não tenho nenhuma dúvida de que o sentimento religioso e o atendimento ao sofredor são efeitos do Evangelho. Mas sabe qual é o problema de identificar o Evangelho com essas coisas? É que essas coisas têm os seus simulacros. Nem sempre nós fazemos o bem às pessoas por causa do Evangelho. Aliás, é possível repartir o pão por razões absolutamente egoístas. Eu diria mais, é possível repartir o pão com razões cruéis e hostis, com o objetivo de comprar o apreço do outro através daquilo que você faz. E quando nós confundimos o Evangelho com essas coisas, nós corremos o risco de substituir aos poucos o Evangelho pelo simulacro dos seus efeitos na nossa experiência. João começa a sua carta dizendo: o Evangelho é uma mensagem. E a gente não pode perder isso de vistas. É uma mensagem de Deus a nós, e uma mensagem que historicamente nós temos transmitido uns aos outros. Isso não é apenas o que pensa João o apóstolo. Isso é o que pensa também o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios no capítulo 15, verso 1, e diz o seguinte: irmãos, atenção, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, que vocês receberam e no qual continuam firmes. Então, essa é a primeira lição da manhã, certo? O Evangelho é uma mensagem. A segunda coisa que João ensina nesta passagem é que a mensagem do Evangelho é Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho é Jesus Cristo. Vejam que quando João descreve o conteúdo da mensagem do Evangelho, ele diz algumas coisas. A primeira coisa que João diz é que ele estava anunciando à igreja, preste atenção nessa expressão, o que era desde o princípio. Ou seja, João estava anunciando à igreja algo que era desde o princípio. E obviamente essa expressão de João aqui nos remete imediatamente a duas outras passagens bíblicas. De imediato ela nos remete ao prólogo do Evangelho de João. Lembra como é que João começa o seu Evangelho? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Quando? No princípio. E obviamente que essa expressão da carta e do Evangelho nos remetem as duas expressões a Gênesis capítulo 1. Que começa com a expressão: no princípio, Deus criou o céu e a terra. E como é que Deus cria os céus e a terra? Verso 3, e disse Deus.
através da sua palavra. Se você sempre interpretou Gênesis 1:3 como uma referência a Deus falando alguma coisa, pronunciando fonemas literalmente, deixa eu dizer a você que você interpretou possivelmente errado. Porque para que alguma coisa pudesse, para que palavras pudessem ser pronunciadas, o espaço deveria existir, certo? E o espaço seria contíguo a Deus caso isso acontecesse. Ou seja, o espaço e o tempo seriam tão divinos quanto Ele é. Antes, só Deus existia. E disse Deus, não é uma referência exata ao modo como Deus criou a realidade. É uma referência a qual pessoa da divindade trouxe a realidade à existência. João vai dizer isso no prólogo do Evangelho. Ele vai dizer que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Vejam como é que João, da sua carta, nos remete ao prólogo do Evangelho e depois nos remete imediatamente a Gênesis capítulo 1. O princípio ao qual João se refere aqui é o princípio de todas as coisas. O que é que João desejava que os seus leitores soubessem? Que o anúncio que eles estavam recebendo, atenção a isso, não dizia respeito a algo meramente temporal, mas dizia respeito a, sobretudo e primariamente, algo eterno. A mensagem do Evangelho tem origem na eternidade. O Evangelho é sobre algo que está fora do tempo, sobre um Deus que é supratemporal, que transcende a existência espacial e temporal. Mas João diz uma segunda coisa. Ele diz que ele estava anunciando à igreja, atenção a isso, uma manifestação temporal do que era desde o princípio. Se você olhar para o verso de número 2 do texto com o qual nós estamos trabalhando, você vai perceber que a palavra-chave do verso 2 é exatamente esta: manifestação. Ela aparece aí 2 vezes, revelação ou manifestação. E por que João está enfatizando isso? Porque ele deseja que os seus leitores saibam que o que era desde o princípio, transcendia o tempo e o espaço, foi manifesto, foi revelado no tempo e no espaço. Irmãos, prestem atenção. João deseja que os seus leitores saibam que isso aconteceu de modo tão concreto, que ele descreve a relação que ele teve com o objeto que ele agora está anunciando como uma relação mediada pelos sentidos. Perceberam isso? João diz assim: olha, o que eu estou transmitindo para vocês é algo que eu ouvi. O sentido da audição, meu sentido da audição, esteve envolvido nessa apropriação da mensagem que eu estou transmitindo para vocês. Mas é mais do que isso. João diz: o que eu estou transmitindo para vocês é o que eu vi, ou o que nós temos visto com os nossos próprios olhos. Os meus olhos viram. E João vai além. Ele diz: o que eu estou transmitindo para vocês é alguma coisa que as minhas mãos apalparam. Bem, de um lado, isso deixa claro que o conteúdo do anúncio que João tem em mente é mais do que um conjunto de ideias e proposições, certo? É alguma coisa que pode ser ouvido, pode ser visto, pode ser tocado através do nosso próprio tato. É, portanto, uma pessoa. Foi por isso que eu disse no ponto anterior que dizer que o Evangelho é Jesus Cristo está correto, desde que o Jesus Cristo com o qual nós identificamos o Evangelho não seja um Jesus Cristo qualquer, um Jesus Cristo imaginado,
um Jesus Cristo criado pela nossa própria imaginação, mas seja o Jesus Cristo revelado pela Escritura, o Deus homem que, sendo eterno, um com o Pai, se fez natureza humana, se fez carne para morrer por nós, ao contrário daquilo que os docetistas diziam na ocasião. Percebe que João está polemizando aqui com o grupo que antes dizia: Jesus Cristo não se encarnou. E João está dizendo: olha, o que eu contei para vocês, ou o que nós contamos para vocês, foi algo que nós ouvimos, foi algo que nós vimos, foi algo que as nossas mãos tocaram. E é interessante que João escreva ou descreva essa experiência no plural. Você percebeu isso? O que anunciamos, o que testemunhamos, o que escrevemos. E a pergunta é: por que é que João usa o plural e não o singular nesses parágrafos que iniciam a sua carta? Ora, porque ao que tudo indica, João escreve sobre a consciência de que ele era membro de um grupo particular, um grupo especial. Que grupo é esse? O grupo apostólico, responsável por lançar os fundamentos da igreja, que é a coluna e baluarte da verdade. Então essa é a segunda coisa importante que João deseja que nós entendamos. A primeira é: o evangelho é a unidade cristã. Irmãos, nós cristãos, nós não nos reunimos em torno de uma experiência estética. Veja, é legal ver aqui a banda tocar. Quando um pastor tem uma retórica agradável, é legal ouvi-lo falar. Mas tudo isso pode ser meramente uma experiência estética. E nós não nos reunimos em torno de uma experiência estética. Igreja não é casa de show. Aliás, casas de show costumam dar-nos experiências estéticas mais ricas e melhores do que igrejas. Nós não nos reunimos simplesmente em torno da construção de relacionamentos. É claro, relacionamentos são importantes. Não existe crescimento na fé sem relacionamentos. Mas relacionamentos às vezes envolvem ferir uns aos outros com a finalidade de que nós possamos crescer juntos. E algumas vezes eu percebo que algumas igrejas são transformadas em clubes, em que nós, por exemplo, não podemos dizer tal coisa, porque senão vai ferir aquelas pessoas, e aí depois elas nunca mais vão voltar aqui. Não há crescimento sem ferida. Não há crescimento sem ferida. A igreja não é um clube. Nós nos reunimos em torno do evangelho. O que nos une verdadeiramente é que nós comungamos da mesma fé no mesmo Senhor. E se você é crente, deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai experimentar um negócio diferente nesses dias aqui. Sabe por quê? Porque tem sido a minha experiência quando eu venho nesse lugar. Eu convivo com pessoas que eu nunca vi. Mas no primeiro dia, elas já parecem meus irmãos há tanto tempo. Por quê? Porque nós comungamos da mesma fé. Nós estamos colados, nós estamos unidos por algo que transcende qualquer coisa temporal, que seja a nossa convivência, os nossos afetos, as nossas preferências pessoais, os times pelos quais nós torcemos, os candidatos em quem nós votamos. Evangelho, é isso que nos une. É isso que nos une, o Evangelho. Quando nós acolhemos o Evangelho de modo confiante, misteriosamente, preste atenção nisso, nós começamos a fazer parte dessa comunidade histórica, que une todos os crentes, em todas as épocas, em todos os lugares, chamada de igreja. O anúncio do Evangelho promove a comunhão da igreja. Mas não é só isso. João diz que o anúncio do Evangelho
promove a comunhão com Deus. João diz: nós estamos proclamando isso para vocês, para que vocês recebam essa mensagem e tenham comunhão conosco, nós apóstolos e vocês crentes da segunda geração. E ele insere: a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Ou seja, o Evangelho não promove apenas comunhão entre nós. O Evangelho não é uma ideologia. Nesse sentido, não. O Evangelho nos une primariamente a Deus. Não apenas nos une a outras pessoas, mas nos devolve aquela relação com Deus que nós perdemos por ocasião da queda em pecado. E eu quero chamar a sua atenção para o advérbio de novo. João diz aqui: para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Lembra do que João tinha falado? João havia dito que ele viu a mensagem, ouviu a mensagem. João diz: ele tocou a mensagem. E agora ele diz: quando vocês recebem a mensagem que nós estamos transmitindo. Venham aqui, vamos começar do começo. E o começo é: Deus falou conosco. A palavra eterna de Deus se manifestou no tempo e no espaço, na pessoa de Jesus Cristo. Alguns homens viram, ouviram, tocaram o Deus encarnado e estão anunciando essa palavra a vocês. Eles receberam do próprio Senhor Jesus a tarefa de espalhar esta mensagem ao maior número possível de pessoas. E quando vocês recebem esse anúncio com fé, só isso, não precisa mais nada. Quando vocês recebem esse anúncio com fé, vocês se unem a eles e passam a desfrutar espiritualmente da mesma relação que eles tiveram com Deus quando eles tiveram contato com a palavra encarnada. Gente, nós vivemos dias semelhantes àqueles vividos pelos leitores originais de João. As posturas e doutrinas não são exatamente as mesmas, mas há uma pluralidade de posturas e doutrinas equivocadas que podem nos deixar confusos também. Aliás, sejamos honestos, tem Jesus para todo gosto no mercado evangélico brasileiro contemporâneo. Tem Jesus reacionário, tem Jesus revolucionário, tem Jesus machista, tem Jesus feminista, tem Jesus gay, tem Jesus iracundo, tem Jesus condescendente, tem Jesus curandeiro, tem Jesus gênio da lâmpada do Aladim. Tem Jesus para todo gosto no mercado gospel brasileiro contemporâneo. A pergunta é: como podemos saber se estamos no caminho certo? Como nós podemos saber a quem nós ouvimos enquanto mestre autorizado da palavra de Deus, no meio dessa multiplicidade de Jesuses que existem por aí? Bem, eu tenho a expectativa de que o ensino de João nesses dias possa ajudar a gente a fazer isso com um pouquinho mais de clareza. Mas eu quero encerrar com a dica prática que João nos dá nesta passagem. E a dica prática que ele nos dá nessa passagem é muito simples. É a seguinte: procure enxergar. Se você quiser avaliar uma experiência religiosa, esse é o maior segredo, certo? Procure enxergar o que está no núcleo dessa experiência. Você quer avaliar sua experiência religiosa? De fé, saber se você é crente de verdade? Você quer olhar para alguém, um mestre que se apresenta e dizer: será que esse cara é crente de verdade? Então, o segredo mais básico, a dica mais básica é: procure enxergar o que está no núcleo dessa experiência espiritual. Deixa eu convidar você a fazer um exercício pessoal. Descasca a sua experiência religiosa. Descasca.
Tire os cargos que você exerce na igreja. Tira. Pastor, presbítero, diácono, líderes de jovens. Tira tudo. Esqueça que você faz parte de uma denominação. Presbiteriano, batista, Assembleia de Deus. Esquece isso. Esquece. Veja, eu não estou dizendo que essas coisas não sejam importantes. Elas são, mas elas são meios para um fim. Eu quero que você descasque o meio. Ignore que você foi treinado desde cedo em hábitos religiosos, certo? Ignore tudo isso. Você enxerga Jesus? Você consegue se maravilhar com Ele? Só Ele. Sem tudo isso. Se a sua resposta for positiva, eis um grande sinal de que você está no caminho certo. O caminho da verdade. Porque numa experiência religiosa verdadeira, todas as outras coisas são meios para um fim. E o fim é um só: conhecer e amar a Jesus. Se a sua resposta for positiva, esse é um grande sinal de que você está no caminho certo, que é o caminho da verdade. Quando você for avaliar outras pessoas, mestres, por exemplo, siga o mesmo caminho. Pergunte-se: quando esse cara fala, quando ele prega, eu enxergo Jesus? O que me maravilha no ensino desse indivíduo é a retórica com a qual ele fala, ou é o Cristo que ele apresenta? É o Cristo da Bíblia? É o Cristo dos apóstolos? É o Cristo que desde o princípio se fez verdadeiramente homem para expiar os pecados dos seus filhos? É o Cristo da cruz? Se for, ouçam. Há uma grande chance de você estar diante de um mestre autorizado, verdadeiro, legítimo da palavra de Deus. Se não for, rejeite-o, porque o Cristo das Escrituras, o Cristo da cruz, é o único que é digno do nosso reconhecimento, da nossa confiança e da nossa adoração. O Evangelho é uma mensagem a respeito do Deus que se fez homem para nos unir a Deus de uma vez por todas por meio da sua morte e ressurreição, e nos unir uns aos outros, todos nós que confiamos nesse mistério da encarnação. Será que estamos no caminho certo? Tomara que João nos ajude a verificar isso nos próximos dias de nosso encontro aqui. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse belo parágrafo da Tua palavra. E obrigado por essa verdade bendita de que nós podemos ter comunhão verdadeira com o Teu Filho hoje. Comunhão que não é nem um pouquinho diferente da comunhão que os apóstolos tiveram por ocasião da encarnação. Senhor, obrigado, porque quando nós recebemos o verdadeiro Evangelho, quando verdadeiramente nós cremos em Ti, no Teu Filho e na obra do Teu Filho, nós nos tornamos Teus, o Senhor se torna nosso, e nós entramos numa comunhão contigo que se estende para a comunhão com os nossos irmãos. E nós queremos Te pedir que Tu nos dê ciência, certeza de que temos a vida transformada pelo Senhor Jesus Cristo. E que a verdadeira convicção de que somos Teus encha o nosso coração nessa semana de esperança para continuarmos vivendo a vida para a Tua glória nesse mundo. Ajude-nos também, ó Deus, no imenso desafio que temos de ouvir e receber a Tua palavra no meio de tantas vozes, de tanto burburinho que existe ao nosso redor. Pelo Teu Divino Espírito Santo, nos dá a clareza necessária para diagnosticarmos quem são aqueles que verdadeiramente proclamam o Cristo da Bíblia, o Cristo da cruz,
e que nós amemos esta mensagem, e que ela nos conduza a amar dia após dia o nosso Redentor, que é a tua mensagem enviada a nós. Ajude-nos a vê-lo, a experimentá-lo, na medida em que nós vivemos a nossa vida cristã. É a oração que nós te fazemos, em nome